também no de Deuteronômio. Então, a gente vai ver aqui no livro de Números a respeito da caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida, e não somente isso, quais os ensinamentos que a gente vai ter nesse livro. O comentarista do módulo ele vai expressar dizendo sobre o nome desse livro é No Deserto, né? Em referência ao primeiro versículo que diz: falou mais o Senhor a Moisés no deserto. Então, o objetivo desse livro ele é focalizar as grandes realizações de Yahvé no deserto do Sinai durante a peregrinação do povo judeu. Vai ter também algumas contagens nesse livro, mas a gente vai se atentar o que a gente vai aprender e trazer de ensinamento teológico para a gente, né? Ele não possui conotação matemática, mas o censo, né, que é feito lá que é descrito lá no livro de Números, tem uma finalidade, sim, tem uma finalidade de levantamento da dimensão do povo hebreu, tá? Mas a gente vai focar, sim, na parte dos ensinamentos da palavra de Deus desse livro em questão. Então, vamos lá. O livro de Números ele vai retratar a respeito do povo de Deus, como eu falei, em marcha rumo à Terra Prometida. Vai ter desafios, é falado sobre batalhas, sobre provações, não muito diferente de outros livros, mas esse vai expressar bem a respeito desses desafios. Então, isso reflete, né, até a nossa própria jornada espiritual. Também somos um povo de Deus em direção à Terra Prometida, que Jesus nos garantiu, né, que a gente teria através do seu sacrifício. Então, a gente já traz esse ensinamento. Esse livro, a gente vai ver desafios, a gente vai ver batalhas, a gente vai ver aqui as 6 batalhas que é escritas nesse livro, e, consequentemente, isso também faz a gente entender a respeito dessa nossa jornada. Então, o povo naquele tempo passou por aquela jornada e hoje, a jornada que estamos tendo. Então, essa jornada de Israel, ela nos ensina lições importantes para a nossa vida. A gente vai ver como é que o povo de Israel se fortaleceu por meio dessas lutas, né, e provações, e, claro, preparando esse povo para se estabelecer como uma nação na Terra Prometida. Porque, querendo ou não, as lutas, as provações, os desafios nos preparam para a gente chegar no propósito de Deus. Não foi muito diferente para aquele povo, né, naquela época e que foi escrita no livro. Então, desafios, batalhas, provações, tribulações, tudo aquilo que eles passaram foi uma jornada para eles chegar naquilo que Deus queria, né, na Terra Prometida. Então, a gente vai logo ver a respeito das 6 grandes batalhas no deserto. Então, a gente vai explorar aqui essas batalhas relatadas, que é ligada em todo o Pentateuco, né? No livro de Êxodo, no livro de Levíticos. Então, vai estar todos ligados e vai ter Números e Deuteronômio, todas bem ligadas. Então, essas batalhas, elas mostram o fortalecimento de Israel enquanto nação, né? E como é que essas vitórias contribuíram para o seu estabelecimento na Terra Prometida. Então, a primeira batalha foi contra Amaleque, que está escrito lá em Êxodo, capítulo de número 17. Qual foi o local a qual vai estar escrito em Refidim? Qual foi o agressor? Quem foi que iniciou? Amaleque, né? E quem foi que venceu essa batalha? Foi Israel. Nessa batalha em questão, a gente vai ver que há uma lição espiritual. Quando o agressor ele vai em tentar contra o povo de Deus, a gente vê que na lição espiritual dessa batalha existe uma dependência total em Deus para vencer as adversidades e, consequentemente, para vencer aquela batalha, né? Moisés levantando as mãos simboliza a intercessão e a necessidade de constante oração. Então, é isso que a gente aprende. Então, houve aquela batalha,
A gente vê que a dependência total tem que ser em Deus. A segunda batalha foi contra Amaleque e os cananeus. O local foi Ormá. O agressor, nesse caso, quem iniciou foi Israel, mas nessa batalha o vencedor foi Amaleque. E qual é a lição espiritual que a gente tira dessa batalha? A importância de obedecer à vontade de Deus e não agir por impulso ou desobediência. Essa derrota ocorreu porque o povo agiu sem a direção divina. Então a gente deve tomar cuidado, a gente trazer essa lição para a gente, deve tomar cuidado a respeito disso. Existem derrotas na nossa vida que a gente vê que foi nós mesmos que buscamos ela. Não foi Deus que, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não, por muitas vezes a gente mesmo busca a derrota, né? Assim mesmo como o Senhor quer que a gente conquiste a vitória que Ele já determinou, veja bem, eu tenho isso de ensinamento na minha vida. Se Deus já prometeu, se Deus já determinou, se Deus já falou, esse é o resultado final. É isso que Ele quer que a gente conquiste. Então ele vai dar meios, ferramentas, vai ter batalhas, claro, vai ter desafios, mas ele vai dar todos os recursos necessários para a gente poder chegar naquilo que ele já falou a nosso respeito, né? Então, tem muita gente que espera a respeito de eu não recebo profecia, eu não recebo promessa, o pregador não fala diretamente para mim. Enfim, tem muita gente que espera isso. Mas o que o Senhor ele já prometeu já é o suficiente para a nossa vida, né? Que ele já falou algo ao nosso respeito, que ele já nos prometeu, que é a salvação. Em especial essa batalha que ocorreu, então essa derrota do povo de Israel, ela aconteceu porque o povo agiu sem a direção divina. O próprio Senhor Jesus vai dizer nos evangelhos: sem mim nada podereis fazer. Então, sem o Senhor, a gente não tem a bússola necessária, não tem a direção para onde a gente deve ir, para onde a gente deve chegar, não tem objetivo, não tem propósito, então a gente não tem para onde seguir, né? Então, com o Senhor, a gente vai obter a vitória, e a vitória conforme Ele já, né, determinou para a nossa vida. A terceira batalha, eu estou passando um pouco rápido a respeito dessas batalhas, porque é um assunto bem vasto, números. A terceira batalha é contra Arad, o local também foi Ormá, o agressor foi Arad, e o vencedor nesse caso foi Israel, né, o povo de Deus. Nessa batalha, a lição espiritual que a gente tira é a perseverança e confiança na promessa de Deus, mesmo diante das dificuldades. É aí que o caldo engrossa. Perseverar e confiar na promessa de Deus, mesmo diante das dificuldades. Tem muita gente que desiste quando o vento bate, os rios descem, né? Quando já vem a dificuldade, já vem a provação, sopram os rios. Muita gente já nessa área já quer desistir porque edificou a sua casa sobre a areia, né? Conforme vai dizer. O Senhor, ele assemelha o homem que ouve e pratica àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E edificar a sua casa sobre a rocha é você pegar a palavra de Deus e ter ela como base na sua vida. E só então você vai construir, né, colocar os seus tijolinhos ali para construir a sua estrutura chamada vida. E você deve construir ela sobre a rocha, e assim a estrutura vai ficar mais forte. Mas se construir sobre a areia, para os irmãos verem, vai vir as mesmas dificuldades, vai vir os ventos, vai correr os rios, vai vir a chuva, vai vir as mesmas dificuldades. Qual a diferença? Um edificou a casa sobre a areia e o outro edificou a casa sobre a rocha. Aí a pessoa não persevera, não confia na promessa de Deus, porque o Senhor já falou algo a nosso respeito, não confia na promessa de Deus e acaba aqui perdendo a batalha. Nesse caso aqui dessa batalha, que é narrada em números contra Arad, Israel, ele se torna vencedor. Então é necessário a gente ter isso em nossa vida. Perseverar e confiar na promessa de Deus, né?
mesmo diante das dificuldades. É complicado, é difícil, porque quando a gente vê o gigante Golias vindo ao nosso encontro, muitas vezes a gente é maior do que eu, é bem grande, mas a gente deve pensar, mas não é maior do que o nosso Senhor, né? Não é maior do que o nosso Deus. Doenças vêm, a morte pode chegar, né, as coisas ruins acontecerem, baterem a porta, mas é necessário que a gente tenha isso em mente. Perseverar e confiar naquilo que Deus já falou, aquilo que ele já prometeu. Alguém levantou a mão? É o Francisco Wesley de Brito. Não gostaria de comentar rapidinho? Ou questionar alguma coisa? Se ele estiver falando alguma coisa, não estou escutando. Ô Wesley, ligue aí seu áudio para poder ouvir. Não, no momento nada não. Pode Amém. continuar prosseguindo. Amém. Então vamos à quarta batalha. A quarta batalha foi contra os amorreus, está escrito lá em Números capítulo 21, aí do 21 ao 25. O local foi Jaza, o agressor foi os amorreus, e o vencedor nessa batalha foi o povo de Deus, né? Foi Israel. Nessa batalha, a lição espiritual que a gente tira é a importância de avançar com coragem diante dos obstáculos. Mas sabendo do quê? Sabendo que Deus luta por seu povo. Então, nessa batalha, qual a importância? A gente deve avançar com coragem, e esse avançar com coragem nos faz acreditar, nos faz crer, e não duvidar, não murmurar, entende? Então, é a importância de avançar, de seguir em frente, de sempre estar indo para frente, sem duvidar, mas com coragem. E nesse caminho, né, nessas batalhas que irão ocorrer, com toda certeza vão ter obstáculos. Não dá para dizer aqui para vocês que vai ser tudo lindo, tudo bonito, as flores vão estar todas bonitas. Não, a estação acaba, as flores secam, existem os obstáculos, a água para, então vai ter esse tipo de problema, né? Mas qual é o ponto forte aqui? O ponto forte é sempre colocar o Senhor, né? Saber que Deus luta pela gente, saber que Deus está conosco. Mesmo quando a água secar, Deus está lá, né? Quando a flor secar, Deus está presente. Entende? Quando o que era bonito se tornou, né, seco, sem vida, o Senhor está lá para soprar o vento e fazer com que os ossos secos possam se regenerar e criar um grande exército. E eu digo isso você como um bom soldado que milita, certo? Então, saber que Deus está lutando pelo seu povo e ele vai dizer: foi Deus e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Isso quer dizer o quê? Que se Deus luta pelo seu povo, você faz parte desse povo. Então é só tomar posse. Muita gente se coloca como só um segundo, se coloca como coitadinho e acaba que fazendo com que Deus luta pelo seu povo, mas e eu? Aí se coloca como coitadinho, então você faz parte do povo de Deus, foi ele que nos escolheu e não foi nós. Irmão Maico, glória a Deus. Não sei sua patente, me perdoe, mas não estou ouvindo. Tá me ouvindo agora? Sim, agora estou. Ah, perfeito. Somos irmãos, parte do Senhor. Sim. Patente aqui é de irmão. Irmão, vendo aí essa parte dessas duas batalhas aí, essa de Amorreu e contra Bazã, eu encontro uma passagem aqui que eu queria até compartilhar com os irmãos, que está lá em Tiago 1:7, que diz assim, 7:8, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E o homem de coração dobre o significado é uma pessoa fingida, que vai pelo que mais convém. Então, esse ânimo dobre é que é o problema das pessoas, né? Não ter constância, né? Ter esse ânimo
uma oscilação muito grande, não que nós não venhamos a oscilar, porque é até uma comparação Olha, com os batimentos cardíacos, a gente tem que estar oscilando, né? A gente está oscilando o tempo todo. Se está muito paradinho é porque morreu, mas não pode oscilar muito, né? Tem gente que oscila demais. E eu acho interessante essa questão da constância, né? show, perfeito. Foi bem colocado o seu posicionamento a respeito de constância, porque o que vai fazer nós chegarmos ao objetivo é justamente isso. Porque se pararmos, se a gente olhar demais para as estações, porque em algum momento da nossa vida a gente parou para refletir, com toda certeza. Nós somos seres humanos em que a gente, em todo momento, está com a nossa consciência aqui 24 horas por dia, nosso tribunal aqui está funcionando. Então, em algum momento da nossa vida a gente parou para refletir, com certeza. Agora, o que não dá é ficar parado. Então, é necessário a gente estar constante. Vai estar escrito na palavra de Deus a respeito de aquele que está em pé. Olhe, não caia. Aquele que cuida está em pé, olhe, não caia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que está firme, perseverante. Agora, é necessário que a gente olhe, não caia. Porque se você está lá em pé, parado, refletindo demais, olhando para o tempo, vendo as estações passar, com toda certeza não vai haver perseverança, não vai haver constância, e aí você vai regredir, retroceder, e não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Não quer essa regressão, Ele quer sempre que a gente esteja avante. Conforme a gente vai falar mais para frente a respeito de marchar, né? Deus quer que a gente esteja sempre avante. O irmão Michael comentou a respeito da quinta batalha, que foi contra Bazan. O local foi Edrei, o agressor foi Israel, e quem foi o vencedor? Foi Israel. Dessa batalha, a lição espiritual que tiramos é que Deus nos capacita a enfrentar gigantes. E eu não digo que os irmãos vão enfrentar pessoas de 3 metros, 4, 5 metros, não, tá? Os enfrentar gigantes aqui são desafios grandes, desafios enormes, batalhas realmente. São batalhas com pessoas do seu bairro. Eu não digo isso na questão de confusão, tá? Mas a questão de ganhar, na questão de, de apresentar essas pessoas a Cristo, né? Batalhas espirituais, desafios na justiça, né? Então, eu acredito que há essa ação no nosso redor e não dá para fugir disso. São fatores externos, né? Então, a gente pode enfrentar gigante de forma externa, mas também gigante internamente. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por muitas vezes, nós temos os desafios enormes aqui dentro de nós. Conforme eu falei alguns minutos atrás, nós temos uma consciência 24 horas por dia. Além de Deus que está conosco 24 horas por dia, nós mesmos estamos aqui, trabalhando. Nossa mente está aqui 24 horas. E existem desafios internos aqui para a gente poder batalhar. Não é à toa que vai estar escrito na palavra de Deus a respeito dessa luta, né, da carne e do espírito. Então, isso está dentro de nós. E não bastando, ainda tem os fatores externos. Então, tem uma pessoa que é contra você, tem uma calúnia, tem uma causa na justiça, tem uma doença, tem morte, tem família, tem, enfim. Então, além dos fatores internos aqui que fazem de mim querer buscar a Deus ou não querer buscar a Deus, ainda tem os fatores externos, né? O que aconteceu com José, né? E foram muitos fatores externos para José desistir. Porque se ele desistisse, ele não seria governador do Egito. Mas eu sei que Deus teve um plano na vida dele. Mas existiram muitos fatores externos para José desistir. Entende? Era a mulher de Potifar, foi a prisão que ele passou, foi os próprios irmãos, a própria família contra ele. Então, existem fatores internos, assim como Daniel se posicionou e não quis estar se banqueteando com os manjares do rei, ele se posicionou, foi um fator interno dele.
uma luta interna. Então, ele se posicionou, ele decidiu. Existiram também fatores externos que poderiam, né, fazer com que ele decidisse que ele não queria servir a Deus e queria se banquetear com as coisas do rei. Então, vão existir esses desafios enormes para mostrar, né, claro que um pouco de nós, porque o Senhor ele está ali para apresentar o seu poder, enfim, e a gente sabe da majestade de Deus, mas também para a gente poder expressar o que há dentro de nós. O que aconteceu com Jó? Jó ele passou por provações aprovadas, né? Aliás, provações que Deus ele deixou acontecer. Mas o que aconteceu com ele? Ele mostrou realmente aquilo que ele é. Independentemente se ele tinha dinheiro ou não, se ele tinha riqueza ou não, né? Porque por muitas vezes as pessoas pensam que os fatores externos, volta àquele assunto, que os fatores externos, né, são idênticos aos internos. Se eu sou rico, sou adorador. E se a riqueza sair? Será que a adoração também sai? Então, vai nesse ponto. Vamos enfrentar desafios também para para a gente poder provar quem somos. Entende? Em quem acreditamos. Será que é em Deus? Ou será, como a palavra de Deus vai dizer, em Mamon? A gente não consegue servir a dois senhores. Ou a gente é servo de um, ou é servo de outro. Ou a gente serve um e deixa o outro para trás, ou a gente não serve, não dá para servir os dois, né? Então, nessa batalha aqui, o irmão John Wesley, Deus, ele nos prova para ele ver se somos fiel a ele. Realmente, Deus a ninguém tenta, mas é necessário que aconteça essas provações justamente até mesmo para a gente entender como que está a nossa fé. Vamos lá. Para a gente saber se uma empresa ela está bem, é necessário que seja analisada como que está o andamento dos processos, né? O dinheiro que está entrando, o dinheiro que está saindo. Então é necessário que ponha à prova tudo. Aí é feita uma auditoria nessa empresa. Então aí eles vão saber se a empresa realmente está seguindo corretamente ou não. Na nossa vida, isso eu vou trazer para essa ideia. Essa auditoria que é feita é tipo uma provação que é feita para a gente mesmo também entender como que está a nossa vida. Será que se formos Jó, que a gente provavelmente muitos não aguentariam, né? Mas se formos Jó com aquela riqueza, né, com toda aqueles bens, será que perdendo tudo aquilo, meu coração também se perderia? Aí ele passou a analisar o que ele era naquele momento. Entende? Ele vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que interessante. Se ele tinha, foi tomado, eu sou o que sou porque Deus fez assim. O irmão Marco gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu vi aqui o irmão John Wesley colocou que Deus nos prova para ver se somos fiéis, não é isso? Isso. E aí eu vim aqui no Google aqui dar uma pesquisadazinha rápida, que eu estava tentando me lembrar a diferença de tentação para provação. E o Google dá aqui para a gente uma definição bem legal que diz assim: tentação é um convite para pecar, enquanto a provação é um teste à nossa fé. Aí a diferença de tentação para provação, né? Deus a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Ele nos prova. E tanto é que eu gosto muito de refletir a respeito disso. Quando acontece alguma prova, eu preciso sair diferente dela do que eu entrei. Eu entrei de uma maneira e preciso sair de outra maneira. Por quê? Porque já a gente fala a respeito de tentação. Se a gente entrou numa prova, a gente vai permanecer dela se a gente não aprender.
Entende o que eu quero dizer? Por que que o povo de Deus passou 40 anos peregrinando, sem achar a terra prometida? Não aprenderam, não estavam aprendendo. E eu estava pesquisando um dia desses, eram poucos dias de caminhada para chegar na terra prometida, de onde eles estavam. Então, por que que eles passaram todos esses anos aí andando e rodando? E por quê? Porque eles, enquanto eles estavam caminhando, não aprenderam. Porque Deus era mostrando seus sinais, era a nuvem, era a coluna, era a nuvem de dia, era a coluna de fogo, mas não aprenderam. E era Deus mostrando de todas as formas. E existia ali, sim, com certeza, provações, mas o ser humano, naquele tempo ali, né, ele precisou passar por aquilo para aprendizado, mas infelizmente. Então é necessário que, quando entrou uma prova, vamos buscar um aprendizado naquela prova, saber o que que Deus quer para a gente. Ah, se o irmão comentou aí que é para saber se nós somos fiéis, então vamos buscar sermos fiéis nessa prova, fiéis a Deus, nessa prova. Entende o que eu quero dizer? Se Deus está buscando fidelidade, então vamos buscar sermos fiéis nessa prova. Se é uma doença que chegou, vamos glorificar a Deus e, Senhor, me cura, me livra, estou aqui, não vou sair, vou permanecer na tua vontade, na tua casa, vou estar em oração, entende o que eu quero dizer? Então, entrou na prova, você não pode sair da mesma forma, e você nem vai sair se você permanecer da mesma forma. Então, entrou na prova, seria só 40 dias de caminhada, pastora. Imagina aí, pastora, eles passaram 40 anos. Então, então a gente vê que é necessário. Entrou na prova, a gente vai ter que sair diferente. E a gente buscar, sim, Deus quer fidelidade, vamos buscar ser fiéis. Né? Vamos buscar essa fidelidade, vamos buscar ser diferente. Se há alguma coisa que eu estou fazendo de errado, vamos buscar o que está acontecendo para a gente poder colocar na balança e saber o que, que a gente deve fazer também, né? Como que a gente deve estar. Bom, e a, a respeito de tentação, conforme eu falei aí, o irmão Michael até comentou, ele disse, deixa eu só pegar aqui o comentário dele, comentou o seguinte, tentação é um convite para pecar, enquanto que uma provação é um teste à nossa fé. Deus permite provas e tentações, mas ele nunca tenta ninguém para o pecado. Muitas vezes a tentação faz parte da provação. Olha que interessante. A respeito de provação, eu acredito que ficou bem colocado, mas tentação, a respeito ser um convite para pecar, nos faz nos abrirmos por completo. O nosso íntimo, o nosso ser, os nossos desejos, as nossas vontades. Aquilo que está guardado lá no fundo do coração, quando vem a tentação, é o desejo de comer aquela fruta. Então, quando vem a tentação, é esse desejo que está lá no fundo, está bem escondidinho, que eu penso que está escondido, é isso que vai aflorar nesse momento. E aí, pecar e transgredir a lei de Deus. Então, aquilo que ele determinou, quando vem a tentação, a pessoa pode ou não cair, né? Depende do seu íntimo, do seu ser. A sexta batalha, a última, conforme eu vou falar aqui, é contra Midian. O local não foi especificado, mas o agressor foi Israel e o vencedor foi Israel. A lição espiritual a respeito dessa batalha foi a obediência total à direção de Deus e a necessidade de eliminar o pecado e influências corruptoras da nossa vida. Obediência total à direção de Deus. É tipo assim, existe um campo, né, um vasto campo, verdejante, e outro que é seco. E aí se Deus dissesse assim, vá por aquele que não é bonito aos olhos, né? Vá por ele. Será que haveria uma obediência total à direção de Deus? A batalha está ali, os soldados estão ali. Vá e marche. Será que haveria uma obediência total de Deus? Entende o que eu quero dizer?
essa questão de ter a obediência total à direção de Deus é ele te direcionar, dizer onde você deve pisar, onde não deve pisar e obedecer. A palavra de Deus vai dizer que ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Então quer dizer que ele quer paz na nossa vida, ele tem pensamentos de paz. Então ele quer paz, que a gente tenha paz. E se ele sabe que se ele tem pensamentos de paz, ele sabe o que é o melhor para a nossa vida, então ele sabe nos direcionar. É tipo, eu vou descer um pouco aqui para a gente, a respeito de ser pai, né? Pai e mãe. Pai e mãe, eles sempre querem o melhor para o seu filho, né? E a gente tem nossas falhas, nossas debilidades, mas a gente sempre quer que o nosso filho esteja no caminho reto, no caminho certo, que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que esteja na casa de Deus. A gente quer que ele esteja andando de conformidade nessa terra, que seja um cidadão mesmo. Então, se a gente quer que aconteça isso, a gente dá a direção e a gente espera que ele obedeça. A mesma coisa, tipo Deus. Deus, ele dá a direção, ele dá a promessa, ele já fala a finalidade, o propósito, e é necessário que a gente obedeça essa direção, aquilo que ele falou, aquilo que ele determinou. E completando, e também deve haver essa necessidade de eliminar o pecado e as influências que corrompem a nossa vida. A influência pode ser um meio tecnológico, a influência pode ser uma pessoa, a influência pode ser um lugar, a influência pode ser um texto, a influência, enfim, influências externas que corrompem a nossa vida. É necessário que a gente possa eliminar pecado e influências que corrompem a nossa vida. Amém? Teve aqui mais um comentário a respeito do Mateus Martins, 1 Coríntios capítulo 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Deus em todas as horas está nos ajudando, né? O irmão Raimundo Santiago levantou a mão. Poderia comentar aí? Senhor, boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus. Queria fazer aqui, professor, duas perguntas para o senhor nessa noite. Diga. Mas vai sair do contexto que você está ensinando nós aqui. Não está nesse contexto aqui, não. Está em outro contexto que foi passado. Da aula passada. Primeira pergunta que eu vou falar é sobre qual é o significado da palavra teofania, certo? E a outra? Que as pessoas dizem, eu ouvi falar que quando Deus vai aparecer a Moisés lá no Monte Sinai, ele aparece de uma forma teofânica, né, usando os elementos da natureza, né? E a outra é qual o significado da palavra Yahvé? Ok. O senhor comentou a respeito de algo bem específico, a respeito de teofania. Eu entendo que pode ser um significado, aliás, uma manifestação visível ou sensível de Deus ao ser humano. Então, geralmente se refere a momentos em que Deus se revela de maneira direta, perceptível, seja através de uma visão, voz, fogo, nuvem ou algum tipo de outro fenômeno, tá? Então, há vários exemplos na Bíblia a respeito de teofanias, quando Deus, nesse caso, como foi mencionado, quando Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente, né, ou quando ele aparece em forma de nuvem e fogo no Monte Sinai. Então, esses eventos é quando Deus se mostra de forma visível ou sensível ao ser humano. Pode ser perceptível de maneira direta, pode ser através da voz, do fogo, da visão,
da nuvem ou de algum outro tipo de fenômeno. Esses eventos de teofania têm propósito. Todas as vezes em que Deus apareceu dessa maneira, teve um propósito, não é em vão. Então, esses eventos são entendidos como manifestações especiais, né, da presença divina. O irmão comentou a respeito aí da origem, né? Teofania vem do grego teofania, teos, Deus, e fania, manifestação. Então, para que o irmão entenda, é uma manifestação, teofania, manifestação visível ou sensível de Deus ao ser humano. Entendido? Beleza. Yahvé é Jeová, certo? Yahvé foi o mais próximo que o ser humano pôde traduzir da palavra escrita na palavra de Deus, tá? Yahvé. Em alguns teólogos ainda não acreditam que seja necessariamente Yahvé, porque, de acordo com eles, a tradução é muito complicada dessa palavra, mas o mais próximo que eles chegaram foi Yahvé, que é Jeová. Entendido? É, certo. Isso que é o tetragrama da Bíblia Sagrada, né? Isso. O Mas o mais Yahvé, né? próximo que eles chegaram da tradução e da pronunciação foi Yahvé. O irmão Marco gostaria de comentar alguma coisa? Irmão, uma curiosidade sobre o nome Yahvé, aquela forma que é escrita, né? Alguns teólogos, eu estava lendo documentário, acho que saiu até na Netflix, ou foi na Prime, não sei bem onde foi, dizem que aquela tradução seria mais parecido com um suspiro, ou um expiro, seria algo Isso. que seria mais parecido com algo referente ao que Deus fez quando criou o homem, né? Soprou nele o fôlego de vida, porque o homem, ele expira ao nascer e expira ao morrer, né? Quando morre, ele... Então, seria algo parecido ali, já para simbolizar esse nascimento e essa morte. Uhum. Achei bem interessante. O que liga a esse nome é o seguinte: o mandamento de Deus a respeito de não falarás o nome de Deus em vão. Deus não é o nome de Deus, tá? Deus não é o nome de Deus. E o nome de Deus que vai estar escrito na palavra de Deus, né? É esse nome aí que não tem uma pronúncia, né? Uma pronúncia, e eles chegaram mais próximo dessa pronúncia, seria Yahvé. Mas conforme o irmão falou aí, que eu também vi a respeito disso, que é muito mais parecido com um suspiro, que é tão impronunciável que a gente vê que é um mistério, né? É maravilhoso. Mas o mais próximo que a gente chega a respeito do Senhor Jeová, né, é Yahvé. Tudo bem? Amém. Amém? Glória a Deus. Fortalecimento de Israel, a gente vai para agora outro assunto, o fortalecimento de Israel. Eu gostaria de ver aqui com os irmãos também a respeito de alguns, deixa eu até lembrar aqui do assunto, alguns princípios teológicos do livro, né? Eu espero que dê tempo de comentar a respeito disso. Então, vamos lá. Essas batalhas que eu acabei de comentar, elas fortalecem, né, Israel, foram fundamentais para que o povo se estabelecesse na Terra Prometida. Ele, claro que com essas batalhas estabelecia uma cultura bélica. O que é uma cultura bélica? Armamento. Com toda certeza estabelecia aí uma cultura de armamento, uma cultura bélica. Aquele exército é forte, aquele exército é poderoso. E as experiências que eles passaram, né, no deserto moldaram a identidade e a fé de Israel. Não é muito diferente da gente. Quando passamos por batalhas, é moldado a nossa identidade e a nossa fé. Veja bem, é aquilo que já comentei. Entrou em algum tipo de desafio, batalha, provação, você deve sair diferente do que você entrou. Mais forte, tendo outra identidade, tendo mais fé, né?
sendo mais paciente, sendo mais manso. Um dos exemplos mais expressivos que é falado aqui é a respeito de paciência. Alguns irmãos, quando vão falar, dizem o seguinte: às vezes eu peço paciência a Deus e nada acontece, e eu continuo estressado. O que quer dizer? Quando você pede paciência a Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer situações para você poder exercer essa paciência. E é um fruto do Espírito, né? É necessário que a gente esteja em constante aprendizado. Mas se pede paciência, vão acontecer situações para que você possa exercer essa paciência. Então, essas situações, quando você entrar nelas, você não pode agir da maneira igual como das outras 50 situações que você passou. É necessário que você possa sair diferente, aprendendo. Se eu quero saber o que é paciência, eu vou aprender a ser paciente. Manso, eu vou aprender a ser manso. O que o Senhor Jesus vai dizer em sua palavra? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não disse assim, ó, vem aqui que eu vou estender a mão sobre você e você vai ser manso. Não. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender sobre mansidão, aprender sobre humildade, aprender sobre paciência, aprender sobre amor, aprender sobre paz, entende o que eu quero dizer? Os presbíteros, evangelistas, os pastores não vão estender a mão sobre a cabeça dos irmãos, e aí o irmão automaticamente vai ter paciência, automaticamente vai ser manso, automaticamente vai ser misericordioso, automaticamente vai ser humilde. É um aprendizado. Se fosse assim, José poderia ter aprendido a ser governador lá no início, mas não, ele teve que passar toda uma série de situações para poder chegar lá. Jesus Cristo, para chegar na cruz do Calvário, precisou de toda uma série de situações para que dê sentido à humanidade e chegasse lá no sacrifício do Senhor Jesus. No Maico? É importante aprender até a ter raiva, né, irmão? Porque tem gente que pode ter raiva que peca, né? Jesus ensina até a ter raiva. Na hora lá do templo lá, Jesus ensina uma lição de como é que é para ter raiva, né? Tem gente que Olha que pensa interessante. né? Desculpa lhe cortar, mas olha que interessante. Quando o Senhor Jesus ele entra no templo e pega o azarrogue para derrubar aquele povo que está vendendo ali, ele vai fazer toda aquela situação, né? Vai derrubar os vendedores, vai derrubar todas as mercadorias. E porque a palavra de Deus vai dizer que o zelo pela casa de Deus o consome. E olha que interessante, ali é exercido justiça. Entende? Jesus ali não perdeu a paciência. Jesus ali exerceu a justiça. Em outra oportunidade ele estava dizendo, aprendei de mim que sou manso. Em outra oportunidade ele estava derrubando tudo no meio do templo. Mas o que quer dizer aquilo? Quer dizer que Jesus perdeu a paciência? Não. Quer dizer que Jesus estava exercendo a justiça. Assim como a palavra de Deus vai dizer. O zelo pela minha casa, ireis, mas não pequei. O irmão John Wesley comentou. O zelo pela tua casa me consome. Era isso que Jesus estava exercendo ali naquele momento. Justiça. Gostaria de comentar mais alguma coisa? Irmão Michael? Não? Vamos continuar. Então, quais as aplicações práticas para a nossa jornada espiritual? Primeiro, eu acredito que confiança em Deus, que a gente falou muito aqui a respeito disso, obediência, dependência e viver pela fé. Tá? Então, assim como Israel, ele precisou confiar em Deus nas batalhas, nós também precisamos confiar na direção de Deus em meio às lutas diárias. Todos os dias temos lutas, todos os dias temos problemas, todos os dias temos aflições. Então, é necessário que a gente confie em Deus e busque saber, né, aquilo que Ele quer para a nossa vida. E eu acredito que os irmãos já sabem, já foi falado aqui nessa noite, que Ele já nos deu a salvação. Então, Ele já nos prometeu algo
grandioso. Então, se o Senhor nos der a direção, é essa direção que deve ser percorrida, porque é a melhor para a nossa vida. Obediência e dependência a Deus. Olha, vitória e derrota nos mostram em quem a gente obedece. Vitória ou derrota nos mostra em quem a gente obedece, em quem a gente depende. Ah, fui derrotado. Mas em quem você confiou e em quem você dependeu? Será que foi no homem? Ou será que foi em suas próprias mãos, em suas próprias forças? O paralítico do tanque de Betesda, ele passou 38 anos naquele estado. E aí Jesus Cristo chegou com a cura para ele, e ele vai dizer, o Senhor Jesus, é narrado lá em João capítulo número 5. E o Senhor Jesus vai dizer, assim que vê ele, sabe que ele estava naquele estado há muito tempo, e o Senhor Jesus vai questionar, queres ficar são? Foi a única pergunta que Jesus fez. Queres ficar são? Mas o paralítico estava há 38 anos naquele estado, ele responde fora do que o Senhor Jesus perguntou, porque o Senhor Jesus queria que ele respondesse sim. Mas claro que o ser humano tem as suas pérolas, né, para dizer para as pessoas. E aí o paralítico diz o seguinte, porque era o que ele vivia. Ele vivia com isso há 38 anos. Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É isso que ele diz. Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. O que eu quero dizer? Ele estava dependendo do homem para ser jogado dentro de uma água, dependendo de um movimento que nem sabia se realmente curaria. A palavra de Deus está escrito lá em colchetes, né, essa parte do anjo movimentar as águas. Então, foi um comentário ali. Então, ele estava dependendo, ele estava naquela situação ali, mas dependendo de um homem, para um homem pegar ele e jogar. E jogar, exatamente, era um costume da época. Não queria dizer que a água, quando era movimentada, realmente curava. Entende o que eu quero dizer? A palavra lá escrita na sua Bíblia está em colchete. Perdão, está em chaves. E aí, entre chaves é um comentário, foi um costume daquela época. Então, ele estava dependendo de um homem, né? Ele acreditava na dependência de um homem, que um homem iria levar ele naquele tanque e ele iria ser curado. Ora, Jesus viu ali muita fé nele, né? Então, o Senhor Jesus, ele questiona, queres ficar são? E ele vai dizer isso, Senhor, não tem homem algum que quando é água agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, o que quer dizer isso? Eu estou indo, se o homem não me leva, eu estou indo pelas minhas próprias forças. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí Jesus ele vai dizer, levanta, toma a tua cama e anda. Simples. Então, o que eu quero expressar aqui nessa noite? Obediência e dependência a quem? Derrotas e vitórias nos mostram em quem estamos dependendo. Derrotas em quem a gente confiou, em quem a gente dependeu, em quem a gente obedeceu. Vitórias em quem a gente confiou, em quem a gente obedeceu, em quem a gente dependeu. É isso aí que eu quero expressar para os irmãos. E o último, viver pela fé. Na nossa caminhada, ela é marcada por muitos desafios, tá? Mas o que é que vai sustentar? A nossa fé. A nossa fé é que vai nos guiar até a terra prometida. É acreditar, crer naquilo que o Senhor, né, ele falou ao nosso respeito. E quando eu digo falou ao nosso respeito, quer dizer que ele tem a nossa trajetória, tem a nossa vida. O que ele falou a respeito de Jó, homem íntegro, reto. Então, o que o Senhor já falou a nosso respeito? Então, vamos crer naquilo que ele já falou. Então, assim como Israel marchou uma terra prometida, nós também devemos, né, estarmos nessa jornada espiritual. E quando é falado jornada, é a palavra certa. A gente não sabe quando Jesus virá voltar, mas a nossa vida é uma jornada. E uma jornada a gente está sempre em aprendizado, né? Então, que a gente possa aprender essas lições com esses desafios,
com essas batalhas, com esses problemas, o Senhor Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vai ter problemas, adversidades, é necessário que a gente aprenda com essas situações, mas permanecer firmes na vontade de Deus, permanecer firmes em nossa fé, crendo no Senhor Jesus, confiando que Deus está do nosso lado a cada passo que a gente der. O Alessandro comentou Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e ele não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos, continuar tendo fé no Senhor Jesus. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Posso continuar, né? O áudio, pastor Diogo Guilherme. É igual na Bíblia, houve silêncio no céu. Houve silêncio no céu. É uma bênção. Eu estou aqui aprendendo, não estou só aqui ouvindo, viu? Eu até anotei as seis batalhas de Israel, né? Dá para fazer uma pregação, viu? É bênção, né? É uma bênção, rapaz, gostei. Então a gente vai ver alguns princípios teológicos do livro. Finalizando esses princípios, a gente vai para Deuteronômio, para a gente ficar com meia hora em Deuteronômio ou menos, né? Que o Deuteronômio é um livro interessante, mas vamos nos atentar mais em números. Ainda em números, né? Quais são os princípios teológicos que o comentarista ele colocou na lição? O primeiro princípio, e o mais forte de todos, é a presença de Yahvé no meio do seu povo. Vai haver uma peregrinação do povo de Israel, certo? Vai haver essa peregrinação, mas o Senhor ele vai estar no meio do seu povo. Ele vai estar acompanhando. Então, essa peregrinação de Israel não foi desacompanhada. O Senhor esteve ali, presente. O comentarista do modo ele vai dizer que vai comentar a respeito do profeta Balaão, que ele é muito conhecido pela situação lá da jumenta, né, que fala, mas ele vai dizer que o profeta Balaão, ele reconheceu que não havia iniquidade em Israel, não havia iniquidade em Jacó, conforme vai estar escrito. Então, ele não vê maldade em Israel. E o Senhor, o seu Deus, estavam com eles, né? Então a gente vê que o Senhor estava presente com o seu povo mesmo na peregrinação, nessa jornada. É isso que a gente traz para a gente. Nessa jornada chamada vida com Jesus, porque existe a vida, né? Mas também existe a vida em abundância, que é a vida com Jesus. Jesus ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? É jornada de vida com Deus, com o Senhor Jesus. Então, nessa jornada de vida com o Senhor Jesus, ela não é desacompanhada. É com Ele, é com o Senhor, tá? É necessário que a gente esteja com esse pensamento, crendo, acreditando, que Ele nos guia, que Ele nos mostra. Pronto, o irmão falou sobre teofania, também é comentado aqui. A nuvem que guiava o povo é a teofania, é a forma de Deus se mostrar para o seu povo, foi uma forma, tá? Foi um sentido. Existia uma nuvem guiando ali o povo, e o profeta Balaão, ele reconheceu que Deus estava presente. Então, quando o povo marchava, o Senhor, né, aliás, quando quando o povo estava ali marchando, quando o povo seguia,
Quando o povo ia adiante, quando o povo parava, a nuvem também estava com eles. O que quer dizer, Deus estava presente constantemente com o seu povo. E é isso que é a teofania, né? Para explicar a presença de Deus no meio do seu povo. Então, existe esse princípio teológico mais forte, é a presença do Senhor no meio do seu povo. A segunda é em relação entre desobediência, incredulidade, murmuração e rebelião. E aí foi comentado em umas aulas passadas, acredito que foi na aula do professor Samuel, a respeito de murmuração. Achei interessante que os irmãos comentaram, eu não quis comentar, sobre murmuração, né? Mas nessa noite a gente vai falar a respeito disso. Então, um desses princípios teológicos aqui, essa segunda relação do princípio teológico, entre desobediência, incredulidade, murmuração e rebelião, e é tudo o que nós não devemos ter. Tudo que nós não devemos ser também, né? Não devemos ser desobedientes, nem incrédulos, nem murmuradores, e nem, né, praticar essa rebelião. Alguém tem algo a comentar? Não? Amém. O povo de Israel, ele sempre esteve nessa de ir e vir entre essas situações de desobedecer, de ser incrédulo, de murmurar, de se rebeliar. O povo de Israel sempre esteve nessa de ir e vir, mas o Senhor, ele tem um plano, né? Tem plano para a gente. Então, desobediência, ela é um ato de não seguir uma ordem, não seguir uma regra, não seguir uma instrução ou uma autoridade. Então, desobedecer é isso, né? E no quesito religião, é o ato de desrespeitar os mandamentos de Deus, não seguir as suas orientações. Então, na Bíblia, a desobediência é vista como pecado. Ela implica o ser humano se recusar a não seguir a orientação divina. Então, isso se caracteriza desobediência, certo? O exemplo mais clássico que a gente vê a respeito de desobediência é Adão e Eva, tá? Quando eles comeram o fruto proibido. Desobediência. Incredulidade é a falta de fé ou confiança na verdade, especialmente nas promessas de Deus ou no poder de Deus, né? Existiu ali a nuvem, o maná, a coluna de fogo, mas o povo ainda estava incrédulo. Que impressionante. Que impressionante. Essa incredulidade, ela envolve dúvida ou descrença naquilo que Deus declarou, naquilo que Deus mostrou. Então, muitas vezes, a incredulidade, ela impediu o povo de Deus de receber bênçãos. E uma boa parte, né? Uma das gerações lá impediu de entrar, né, na Terra Prometida, de poder participar da promessa de Deus. Então, murmuração é uma atitude de reclamar, de se queixar, de falar negativamente em situações de descontentamento. Essa murmuração ela está mais ligada já o irmão Marco comenta, a pessoa está insatisfeita com Deus, com os propósitos de Deus, e outra, não murmurava expressando para os demais, não reclamava, assim, ó. Murmuração é você ouvir, saber do propósito, e você falar e expressar abaixo. É isso que entendo de murmuração.
é você se queixar, falar negativamente das situações, mas não expressar elas de forma alta, mas murmurar, falar baixinho, né? Alguém pode, o irmão Marco comentou aí, levantou a mão, na verdade. Estava até comentando, irmãos, com a minha esposa, a gente, nessa aula sobre reclamar, né? E é legal a gente colocar a palavra, dividir ela, quebrar, para ficar fácil de entender, porque quando a gente clama, diz assim, clama a mim e responder-te-ei, né? Clamar. E o reclamar já entra na parte da incredulidade, porque você está clamando de novo, você está fazendo de novo, você está chamando Deus de surdo. Então, entra nessa parte, né, de estar querendo fazer um novo clamor, e não precisa. Deus já escutou, Deus já sabe, né? Isso mesmo. E murmuração, ela não vai estar, vamos lá, a situação dos israelitas, tá? Eles murmuravam frequentemente contra Deus, contra Moisés, durante a jornada pelo deserto. Aí eles reclamavam pela falta de água, eles murmuravam pela falta de comida, pela comida, murmuravam pelas dificuldades que eles enfrentavam no caminho, eles murmuravam pelas situações contra Deus e contra Moisés, não exclamando, mas falando. Murmuração é às vezes você por que que Deus fez isso? Por que que Deus fez aquilo? Por que Deus faz isso? Por que Deus deixou? Por que o pastor fez uma coisa dessa? Não falou diretamente para ele, não fez a reclamação, entendeu? Mas murmurou sem ele ver, nas escondidas. Entende o que eu quero dizer? No seu íntimo, no seu coração, não precisou nem exclamar, mas murmurou aqui dentro. Por que o pastor fez isso? Por que o pastor fez aquilo? Entende? E rebelião é a resistência ativa, se opor mesmo, se opor de forma aberta, né? A um comando, a uma regra, a uma autoridade, a uma pessoa se opor de forma ativa, de forma aberta. Então, no contexto espiritual, a rebelião é uma rejeição à autoridade de Deus. Desafia as leis de Deus. Uma pessoa que se rebelia, ela desafia as leis de Deus e os direcionamentos de Deus. Então, qual é um exemplo bem prático aí de rebelião na Bíblia? É a revolta de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. Eles desafiaram a liderança que foi instituída por Deus. Entende? Eles se rebelaram. Então, rebelião é uma resistência ativa. É realmente uma posição que não acredito, não creio, entendeu? É uma oposição bem aberta, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Glória a Deus. Então, ficou esse aspecto aí no povo de Deus. A gente vai ver o terceiro, que é a consagração integral de uma pessoa pelo voto de Nazireu. Os irmãos sabem o que é esse voto de Nazireu? Então, quando a pessoa ela fazia um voto de Nazireu, ela estava declarando publicamente, de maneira irreversível, a sua consagração e a um serviço especial a Deus, tá? Tanto os homens quanto mulheres poderiam se consagrar. Então, era você dizer, estou separado, consagrado para fazer esse serviço a Deus. Voto de Nazireu. Separado para Deus, conforme a irmã Antônia Vieira falou. Vai ter algumas situações, perdão, vai ter algumas características aqui desse Nazireu. Essa pessoa, ela passava a ser inteiramente de Deus, né? A pessoa não poderia comer do fruto da videira, ela não poderia beber vinho, nem comer uvas passas, nem chupar as uvas, nem passar a navalha, né?
não poderia cortar os cabelos, e não poderia se aproximar de cadáver. Então, tinha uma série de... Isso, exatamente. O Maico falou o exemplo mais expressivo, Sansão. Conforme o módulo também vai falar a respeito dessa história de Sansão, existiam todos esses votos, né? Não pode comer do fruto da videira, não pode beber vinho, não pode comer ou chupar a uva, não pode passar navalha, não pode cortar os cabelos. Sansão quebrou todos os votos, todos. E quando ele quebrou o último, o Espírito de Deus se retirou dele. Aí muita gente pergunta, será que foi por causa dos cabelos? Não foi por causa dos cabelos em si. Não foi. Mas o que significava? Quando você faz um voto, ele tem um significado. As atitudes que você tem na sua vida têm um significado. Até o celibato que os padres fazem, as freiras fazem, tem um significado. Entende o que eu quero dizer? O significado. Mesmo que seja em vão, mas tem um significado. Então, nesse caso aqui, na questão do Nazireu, Sansão quebrou todos. Mas não foi por causa do ato em si, mas porque o que significava aquele ato. Se você estava consagrado a Deus, se você estava em um serviço ligado diretamente ao Senhor, quando você faz toda essa quebra dos votos, o significado ali se perdeu. Para você, tanto faz como tanto fez. Entende? Então, é necessário que a gente possa entender esse sentido na nossa vida, saber os significados das nossas ações, saber os significados das nossas atitudes, porque a gente vai estar adorando a Deus. Eu gosto de usar um exemplo muito prático a respeito de se preparar para o culto. Como assim? Eu até questionei os irmãos em algumas aulas passadas, na escola bíblica, sobre isso. Quando você está se preparando para o culto, qual o pensamento que você tem? Por muitas vezes a gente está naquele, chega do trabalho, toma banho, faz tudo rápido, nem come para poder ir para a igreja. Mas quando você está se arrumando para o culto, qual o pensamento que você tem? O que é que te move para chegar lá? Será que é gratidão? Ou será que é só por formalidade? Será que é só para o pastor não me botar lá atrás? Entende o que eu quero dizer? Tem que ter um significado, tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, tem que fazer sentido. Faz sentido para mim ser grato? Então é isso que vai me mover. Davi, o salmista, ele vai expressar a respeito disso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A ação de ir à casa de Deus. Alguém falou e ele se alegrou. E isso fez ele se mover até lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Então, quando você está se preparando para o culto, qual é o pensamento que você tem? O que é que te move para chegar até na igreja? Significado. O irmão Raimundo Santiago gostaria de comentar? Se o senhor estiver falando alguma coisa, eu não estou ouvindo porque o áudio está desligado. Amém. Queria só que você me respondesse aqui e tirasse uma dúvida de mim. O senhor falou sobre a rebelião de Corá contra Moisés, tá? E outras turminhas que estavam lá com ele, né? Uhum. Aí, quero que o senhor me responda sobre esse Corá, que lá no livro de Salmos tem alguns salmos compostos pelos filhos de Corá, não é verdade? Eu quero saber se os filhos de Corá lá dos Salmos são filhos desse Corá aqui que nós estamos falando aqui. Eita, Glória. Aí o senhor me abraçou, me apertou sem me abraçar. Alguém sabe alguma coisa a respeito disso? Depois o pastor Diogo se manifesta aí para responder, né? Pastor Diogo. A paz do Senhor. Meus queridos irmãos, tem uma cultura judaica, né, que diz que era costume, né, dos pais sempre
colocar os nomes dos seus filhos, né, dos seus descendentes, né, como na época do João, né, Zacarias, né, foi Zacarias, não me ajuda aí. Zacarias parece que o anjo chegou com ele, que ele ia ter um filho, e ele duvidou, né, que devido à idade dele, aí disse que ia ficar mudo, só ia voltar a falar quando ele colocasse, o menino nascesse, colocasse o nome de João. Quando o menino nasceu, ele escreveu que o nome seria João. E não havia na descendência, né, de Zacarias esse nome. Então era costume da família, sempre para permanecer a cultura, né, a posteridade, família, era sempre costume colocar os nomes, né, dos futuros filhos com os mesmos nomes dos antecedentes. Né? Eu não acredito que não seja esse Corá que foi escrito, porque talvez pode ter ser fazer parte da linhagem, né, da linhagem de Corá, entendeu? Porque era costume, né, de os judeus repetir os nomes parecidos. Por isso que é muito ter esse cuidado e observar se foi o Corá que se rebelou ou se foi o Corá, né, que faz parte dessa linhagem aí, né? E lógico que não dizer que ali, quando ele foi morto por Deus, não quer dizer que cessou a descendência deles, né? E aqui o nosso querido Francisco de Números, ele fala aqui, Números, 26, que ele disse aqui, Números 26, versículo 11. ele disse assim, diz que os filhos de Corá não morreram. Números 26, 11. Então, eu acredito que houve uma descendência de Corá. Então pode Então, ser. era costume, né? Era costume, viu, irmão Raimundo Santiago, de ter ocorrido, né, de botar o Salmo de Corá, né, referente, talvez pode ter sido ele, mas não foi pela pessoa dele, talvez foi dos descendentes dele, entendeu? Uhum. Amém, entendi. Amém? Tem linhagem de pensamento aí, tá bom? Então, Mas, aprendendo por aqui. Glória a Deus. Então, a gente estava falando a respeito desse Nazireu, é necessário que a gente tenha cuidado a respeito desse significado, né, da nossa vida, esse significado das nossas ações, das nossas atitudes para com Deus, né, e também para com a humanidade, para com o nosso semelhante. Mas é necessário que a gente saiba, é um culto racional, né, com consciência, a gente saiba o significado das nossas ações. Tá? Então, não era nem os votos em si, mas o que eles significavam. Bom, Michael, Pronto, irmão, quando você falou aí de se preparar para ir para o culto, né? uhum, Isso eu achei muito importante, muito profundo, né? E até na hora do estudo aqui, você se preparou para vir para o estudo, você veio para o estudo para quê? Né? Eu vou verdade, aprender para quê, né? Eu vou aprender para me ensinar, eu vou aprender para me praticar, eu vou aprender para me guardar a palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Como o Davi fala no Salmo, né? Então, os mesmo. objetivos, eles são importantes, a gente ter isso de previamente, né? Vim Isso, preparado, né? isso. Com o Então, objetivo, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Então, eu vou para a luta, eu vou para vencer. Eu vou estudar para me aprender, para ensinar, para praticar, para não pecar contra Deus. Isso certeza. é fantástico, muito bom. Muito interessante. interessante, né, Aguinaldo, né, que eu estava aqui pesquisando, os filhos de Corá escreveram 10 salmos. Não foi o Corá que escreveu, mas foram os descendentes dos Os coraítas. descendentes. Isso, viu? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Amém. Então, conforme o irmão Marco falou, realmente tem que ter um objetivo. Um objetivo para aprender, um objetivo de estar aqui no curso teológico.
um objetivo de estar na escola bíblica, um objetivo de ir para culto de doutrina, né? Tem que ter esses objetivos. O irmão Raimundo Nonato gostaria de comentar alguma coisa? A respeito do Nazireu, né? Nós sabemos que Sansão, ele foi preparado para aquilo, né? E a palavra de Deus vai dizer que em um certo momento ele vai passando por um canto e ele vê um urso morto com um favo de mel dentro. Isso significa que muitas vezes o Senhor tem nos afastado de muitas coisas. E muitas vezes a gente vê aquele banquete preparado e a gente vê que ele não podia chegar perto de coisas mortas. E por causa daquele banquete ele se aproximou, né? Tá vendo? A gente vê que as nossas atitudes, o significado das nossas atitudes, tá, o voto é esse. Mas por que que eu não devo quebrar esse voto? A minha palavra é essa, mas por que que eu não devo quebrar a minha palavra? Não deixar ela cair por terra? Entende? O significado, o motivo, o objetivo, o propósito. A gente refletir a respeito de tudo isso. Quando a gente for fazer certas, né, situações. Não posso... o credo na igreja, né? Os credos na igreja. Não posso faltar a Santa Ceia, por quê? Qual o símbolo, simbologismo, né? A simbologia, na verdade, desse culto? O propósito, o motivo. Não posso faltar na doutrina, por quê? Entende? Estou fazendo essa campanha por quê? Estou orando, né, para essa pessoa por quê? Tem que ter um sentido, tem que ter um propósito. É o significado que aquilo carrega, tá bom? Teofania, né, aliás, a nuvem que foi comentada, tá aqui, a respeito de teofania, né? A nuvem ela merece uma explicação mais detalhada, conforme o comentarista vai dizer. A nuvem, o seu aparecimento não sucede apenas na peregrinação de Israel pelo deserto, mas surge em toda a Bíblia. Eu achei interessante essa parte, porque ele vai dizer o seguinte: a nuvem ela vai estar escrita em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, e a última menção vai acontecer em Apocalipse, certo? A nuvem, ela é escrita na passagem pelo mar, ela coloca-se entre os israelitas e os egípcios, né? De maneira que são protegidos pela escuridão. A gente vê que a nuvem, ela vai estar simbolicamente, né? Expressada sobre a presença de Deus, conforme a palavra de Deus vai explicar. E ela vai estar de forma repetida, de repetidas vezes, e indicando a presença de Deus, na transfiguração de Jesus, que quando o Pai falou de uma nuvem, quando Jesus foi assunto aos céus, que ele sumiu nas nuvens. A palavra de Deus no Novo Testamento, não lembro em qual, não me recordo, que a palavra de Deus vai dizer que o próprio Senhor descerá do céu com marido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra de Deus vai dizer que ele aparece nas nuvens. Então, trazido esse sentido aqui da teofania da presença de Deus, de guarda, de segurança, né, de revelação de Deus, entende? De esperança, tá? Então é necessário que a gente compreenda isso a respeito desse símbolo. E o último a marcha, perdão, o último não, a marcha. O momento significativo do livro é a marcha de Israel pelo deserto. Nessa parte aqui, a respeito da marcha, pensa comigo. Se estamos em uma jornada, não devemos ficar parados. Devemos continuar avante, continuar sempre para frente, né? Digamos assim.
é necessário que a gente esteja em constante marcha, constante caminhada. A gente não parar, mas ser constante, conforme foi falado lá no início pelo irmão Michael. Ser constante, não parar. Mas no meio dessa marcha, nós decidimos se desobedecemos ou não, se murmuramos ou não, se a gente se rebelia ou não, porque a gente sabe que vai ter problemas, como foi falado. Nessa marcha, nessa jornada, a gente deve ter cuidado com esses tipos de sentimentos. De raiva, de rancor, de mágoa, o que que vai aparecer? Será que é desobediência? A nuvem se mostrou, Deus se mostrou através daquele evento maravilhoso. E amanhã? Será que eu vou continuar obedecendo da mesma maneira conforme eu vi? Parte de nós, entende? Deus está com as suas maravilhas apresentando, Deus está curando, Deus está protegendo sua família, Deus está livrando do mal, a gente vê grandes livramentos na nossa vida, a gente vê Deus falando aos seus profetas e nos conscientizando a respeito disso. A gente vê isso, Deus está mostrando, mas e a gente? Parte de nós acreditar, parte da gente continuar, prosseguir, perseverar, entende? Marchar, né? É isso que eu quero que os irmãos pensem. Irmão Raimundo Santiago, gosta de comentar alguma coisa? Só falar sobre essa nuvem aí que o irmão está falando, sobre em Êxodo, capítulo 24, versículo... Está me ouvindo? Sim. Pronto. Êxodo 24, capítulo de número 15. É a parte em que a nuvem se coloca entre os israelitas e os egípcios? Não, é sobre a subida do Moisés ao monte, que a nuvem vai descer ali no monte do Sinai, né? Certo. Só que essa nuvem que Apocalipse também vai relatar, que quando Jesus vinha numa nuvem, né, essa nuvem não é a nuvem que nós pensamos que essa nuvem criada pelas tempestades ou pela evaporação dos rios e dos oceanos, não. Essa nuvem que ele está falando aqui, que lá Apocalipse também vai falar, é a nuvem da glória de Deus, né? É a nuvem do poder de Deus. Porque quando ele vai descer lá no Monte Sinai, vai cobrir o Monte Sinai e o monte vai estremecer, né? A palavra de Deus é que o monte vai estremecer e vai ser coberto pela nuvem. Só que lá é um deserto e pouco chove lá. Então não é uma nuvem, essa nuvem que nós conhecemos. É uma nuvem do poder de Deus, da glória de Deus, né? Deus é mistério, né? Pois é, muitas pessoas pensam que essa nuvem é a nuvem de tempestade, a qual nós conhecemos, que é formada pela evaporação dos oceanos ou dos rios, mas não é. Essa nuvem que ele está citando aqui, na Bíblia, é a nuvem da glória de Deus. Ele vai vir na nuvem da glória de Deus. Vai descer, né, sobre as nuvens, mas é criada por Deus, né? Criada por a tempestade que nós conhecemos. Está entendendo como é que é? Compreendo. Então a gente viu sobre essa teofania, sobre a respeito da nuvem, sobre a respeito da marcha. A última que ele fala é sobre a estranha figura de Balaão. Eu não vou me atentar a essa, mas eu vou me atentar por que existiam tantos rituais, por que existem tantos rituais no livro de Números, tá? Eles são significativos, esses rituais lá em Números, e com certeza tem algo a dizer para a gente. Um rito, o ritual, né, que eu falo, o rito, ele é um conjunto de regras e cerimônias adotadas por um grupo para expressar o significado de uma constituição. O que quer dizer? Quer dizer que o ritual possui um significado. Rituais que aconteceram há muitos tempos atrás, existe um significado. Os rituais de hoje também têm significados. O comentarista do módulo ele vai dizer, ó, continência, fardas, hierarquia, todas essas coisas são ritos. E todas essas coisas têm um significado. Entende o que eu quero dizer? Todas essas coisas têm um significado. Então, os ritos que tem ali no livro de Números possuem um significado a qual Deus determinou. Tá? A ceia do Senhor,
o batismo, né? Existe significado para esses ritos, tá bom? Então, para a gente poder não se confundir e, não vale a pena ler, não vale a pena... Não, existe um significado para a gente naquela palavra, tá bom? A serpente de bronze também é algo muito interessante a tratar, porque a serpente de bronze, por muito tempo eu tinha visto como, quando a gente vai evangelizar, o pessoal católico diz assim, vocês dizem que não adoram, mas a palavra de Deus vai dizer que o próprio Senhor, ele fez uma serpente de bronze, que aí todos aqueles que olharem para a serpente serão curados, quando acontece aquela coisa das cobras picarem as pessoas, né? E aí serão curados. O que é aquilo ali? É uma veneração, e é o que eles falam para a gente. Acho interessante que nessa serpente de bronze, quando o veneno, né, a picada leva as pessoas a sentirem uma sensação abrasadora, e aí Deus, ele pede para ser feita essa serpente de bronze, que quando as pessoas olham para ela e é curado, lá em Segunda Reis, e até o comentarista ele vai dizer, que as pessoas elas passaram a adorar aquela serpente. E as pessoas que vão nos ouvir, né, em boa parte católicos que nos ouvem, eles, não, mas a palavra de Deus diz que Deus fez essa serpente aqui de bronze e todo aquele que olhar, então isso é uma veneração. Mas em contrapartida, porque a palavra de Deus ela não se contradiz, mas ela se completa, em outra parte, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, vai dizer que quando o rei Ezequias foi mandar destruir, que fez essa serpente de bronze em pedaços, o povo adorava ela. Entende? Existia um significado para aquela serpente de bronze, mas o povo passou a adorar aquela serpente. Então, o que foi necessário fazer com aquela serpente de bronze? Ser destruída, porque o povo estava adorando aquela serpente. Muitos hoje têm um pensamento disso, entende? Uma boa parte dos católicos falam disso, para ter embasamento, para ter as imagens, as esculturas. Se Deus fez essa serpente, por que eu não posso ter essa imagem? Mas aí não esquece, né? Não leem, na verdade, as outras partes da Bíblia, em que o povo passou a adorar a serpente de bronze e foi necessária a intervenção para poder ser destruída e as pessoas pararem de adorar essa serpente de bronze. Tá? Esses foram os mais expressivos, exemplos mais expressivos de números. Alguém tem alguma coisa a comentar? Algo a dizer? O Marco levantou a mão. Pode falar. Essa aí eu achei bem interessante que ela diz assim, que casa muito bem com aquela informação que Jesus passa, né? Que ele diz assim, aquele que amar pai, mãe, irmão, ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quer dizer, a serpente, ela foi feita por Deus para servir de bênção para o povo. O povo passa a adorar mais o presente do que quem presenteou, né? Isso. Então, aí que vai o problema. Exatamente. Muito bem colocado. A gente já tem um embasamento bíblico, né, para poder combater esse tipo de pensamento das outras pessoas. Vamos rapidinho para Deuteronômio, para a gente poder finalizar, para a gente poder encerrar aqui. Deuteronômio. Deuteronômio é a reafirmação da lei e a preparação para a conquista da Terra Prometida. O que a gente vai compreender aqui nesse livro? É um relato histórico, profético, tá? O livro de Deuteronômio é um ponto crucial na história de Israel. Ele marca a transição de uma geração que viveu como nômades no deserto, né, para uma geração prestes a tomar posse da Terra Prometida.
Moisés, sabendo, né, que não estaria presente na conquista, ele reúne o povo para relembrar as lições do passado e reafirmar a aliança com Deus. É o que nós devemos fazer hoje. Sabendo, a gente precisa relembrar as lições do passado e reafirmar a nossa aliança com Deus. Precisamos ver as lições do passado e relembrar a nossa aliança com o Senhor. Deuteronômio, ele possui alguns discursos de Moisés, onde ele relembra os principais acontecimentos da jornada no deserto, tá? O primeiro discurso é a respeito da recordação e reflexão. Moisés relembra os eventos que ocorreram desde o Sinai até aquele momento. Ele destaca as lições aprendidas para que o povo não repetisse os mesmos erros, né? Esse foi a essência dos primeiros discursos de Moisés. Também teve sobre a reafirmação da lei. Então, Moisés, ele repete o decálogo e as demais ordenanças. Ele enfatiza a necessidade de fidelidade à lei. Os irmãos sabem o que é decálogo, né? Os irmãos sabem, né, o que é decálogo? Alguém quer falar a respeito disso? Oh, glória. Os 10 mandamentos. Então, Moisés repete o decálogo, as outras ordenanças, ele enfatiza a necessidade de fidelidade, né, à lei, como proteção contra o pecado e a idolatria. Ele alerta o povo sobre o perigo de sobre o perigo de adotar os costumes corruptos de outros povos. Então, ele faz essa repetição dos 10 mandamentos, das ordenanças, justamente para colocar na cabeça do povo a necessidade de ser fiel à lei. Ele também tem um discurso a respeito de bênçãos e maldições. Ele utiliza os montes Ebal e Gerezim, né, para proclamar bênçãos, as bênçãos sobre os que obedecem à lei e as maldições sobre aqueles que transgridem a lei, né? E claro, é para estabelecer a renovação do concerto. Então ele se utiliza desses montes aí para proclamar as bênçãos para as pessoas que obedecessem à lei, mas também as maldições para todos aqueles que transgredissem a lei. E um dos últimos discursos é a despedida de Moisés. Claro, teve o início, teve o fim, né? Moisés, ele nomeia Josué como seu sucessor, ele entoa um cântico de adoração a Deus, sobe a um monte, ele contempla a terra prometida antes da morte, a sua sepultura ela não é revelada. Claro que existe aqui um significado para a sepultura não ser revelada, porque senão, se o povo passou a adorar a serpente de bronze, imagine o seu líder, né? Então, a sepultura não foi revelada justamente para evitar essa idolatria, para preservar o princípio de adoração exclusiva do Senhor, tá? Então, existe aí essa despedida de Moisés. Falando a respeito do desafio de Canaã, que foi a idolatria e contaminação, um dos maiores perigos em Canaã era a idolatria praticada pelos povos que lá habitavam. Então, esses povos, além de adorarem ídolos, realizavam sacrifícios humanos. Olha que terrível. Eles realizavam sacrifícios humanos. E isso, o Senhor, ele expressava em sua palavra, era abominável aos olhos dele. O Moisés, ele alerta o povo para destruir completamente essas nações e não adotar seus costumes perversos. E tudo isso, claro, é para garantir que Israel permanecesse fiel ao Senhor. Existiu ali um propósito, um significado. A renovação do concerto, ela foi crucial para reafirmar o quê? O compromisso de uma nova geração com Deus. Porque a geração que peregrinou pelo deserto não seria a mesma que iria entrar na Terra Prometida.
Os irmãos sabem por quê, né? Desobedeceram, murmuraram, falaram mal, falaram contra, e aí não foi a geração que entrou na Terra Prometida. Então, Moisés, ele vai se utilizar daqueles montes que eu falei, que os irmãos lembram o nome, né? Ebal e Gerizim, para ilustrar as consequências da desobediência, né? Da desobediência, da obediência. Reforça a responsabilidade do povo em manter-se fiel, tá? E é necessário que seja feito isso. É necessário que... Porque é uma nova geração. Ele fala das leis, ele fala do decálogo, e aí é necessário que as pessoas que vão para a Terra Prometida compreendam isso, tá? Então, qual é as lições que tiramos? Obediência, fidelidade, a gente deve evitar a idolatria, o pecado, e ter compromisso com a missão a qual foi instituída, certo? Então, assim como Israel, ele foi chamado a obedecer à lei de Deus, nós também somos desafiados a viver de acordo com os princípios bíblicos. A gente sabe que obediência traz bênçãos, e a gente também sabe que desobediência traz consequências. Nós sabemos disso. A gente deve evitar a idolatria, deve evitar o pecado, né? E ter compromisso com a missão. A história de Josué, ela nos ensina a importância de concluir o trabalho que Deus nos confiou. A gente deve evitar negligenciar para a gente não ter problemas futuros, certo? Olha o que aconteceu com Josué quando ele não cumpriu tudo, né? Quando ele não concluiu todo o trabalho. Então, esse livro, ele nos mostra que, à medida que a gente se aproxima das promessas de Deus, nós somos chamados para renovar os nossos compromissos com Ele. Quando o povo de Deus iria entrar na Terra Prometida, foi reforçado o compromisso. Então, da mesma maneira, quando a gente está se aproximando das promessas de Deus, é reforçado para a gente o nosso compromisso de obedecer a Ele, obedecer a Sua palavra, manter a adoração pura e exclusiva, tá? Então, aqui eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Eu sei que os irmãos já estão cansados de me ouvir. Já foi muito do nosso horário, né? Desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos, de contribuir para alguma coisa, né, no aprendizado dos irmãos, no conhecimento dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Eu desejo uma ótima noite. Muito obrigado, pastor. O áudio. Vai, pessoal. Pode costume. Muito bem, gente. Quero aqui muito agradecer esta brilhante aula. Acho que cansativo, né? Primeiramente, o senhor trabalha, você faz família, e ainda tirar um tempo esse, né, para ministrar uma aula não é fácil. E também para os alunos também, que também trabalham também, tira também seu tempo para ministrar. Lógico, tudo que envolve propósito, determinação, requer sacrifício. E sacrifício, né, é o preço da renúncia, né? Que muitas vezes nós temos que deixar o cansaço de lado para poder aprender, né? Então, muito obrigado, presidente Aguinaldo, pela essa brilhante aula. Como sempre, o senhor é um dos que tem se destacado, como eu disse para os alunos, que se preocupa em dar o básico. Quando dá só o básico, não era tudo isso que ele falava, não. Ele só falar poucas palavras, amém, tchau, e vão embora, né? Mas não, né? O professor, nossos professores do Ceará, nós temos a preocupação de repassar para os nossos alunos o melhor. Isso, o nosso professor Aguinaldo, como os outros professores, têm esta preocupação, gente. O importante é saber aproveitar esses momentos. E Deus usando, através do nosso pastor Guilherme, né, nosso pastor presidente da convenção, nos deu esta missão. E esta missão eu disse, digo, né, peguei com muito amor,
E eu louvo a Deus pelos meus companheiros e uma companheira, né, feminina que também trabalha de mãos dadas para trazer o melhor para vocês. Eu quero muito agradecer a todos vocês, nosso presbítero, nosso pastor Guilherme, que hoje está aniversariando. Eu queria aproveitar a pastora Dila, mas ela não está aí, ela deu uma saída. A mulher é assim, trabalha muito, visita muito, daí a gente é ser humano, a gente cansa. Então, eu queria, nesta noite, parabenizar, através do Ceifa Ceará, pela Conemad, mais um ano de vida do nosso pastor Guilherme. Se não fosse ele, hoje nós não estaremos aqui. Se não fosse o apoio dele, a oração dele, com certeza o Ceifa não estaria andando como está andando. Tem a bênção do nosso pastor, então tem a aprovação de Deus. Então, muito obrigado aos nossos alunos, muito obrigado, pastor Joel, por nos ceder este jovem senhor, né, Aguinaldo, né, homem de Deus, pela esta aula maravilhosa, né. Às vezes a gente se prepara de uma forma, né, quando já pegou de corar, né, a gente fica na interrogação. A gente fica naquela interrogação, mas né, todos nós, a gente vai preparando, a gente sabe tudo, né, que a gente só sabe o que Deus nos permite. Então, muito obrigado a todos vocês, uma ótima noite, que Deus abençoe, que Deus dê uma semana de vitória. Já vamos, na próxima semana, começar aí os livros históricos. Vamos sair aí do Pentateuco, nos livros históricos, e vamos continuar essa caminhada juntos, persistindo, insistindo, a chegar no nosso finalmente. Como aconteceu na primeira turma de Frecheirinha, né, que foi uma bênção de Deus, e também nós queremos que vocês também cheguem também nos momentos finais, está recebendo o seu certificado de conclusão do estudo, né, desse seminário maravilhoso que é o seu. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor, uma ótima noite para todos, que Deus abençoe maravilhosamente todos. Fiquem com Deus, durmam e sonhem com os anjos. Paz, Senhor. Pode, Senhor. Boa noite, irmãos.